Amém. Olá, meus irmãos. Estamos aqui de volta com mais um programa Saudosas Canções. Que Deus abençoe sua vida. Espero que seja bastante edificante o período que nós estivermos passando juntos. Agora, nós temos uma mensagem muito interessante, como toda a Bíblia o é. A Bíblia, na verdade, ela consiste em uma mensagem direto do trono de Deus, quer dizer, uma mensagem espiritual, não é de natureza humana. E como toda a palavra, eu tenho aqui para vocês hoje um texto no livro de Jó, aquele conhecido Jó que todo mundo no mundo conhece, já ouviu falar nele, aquele homem que sofreu e perdeu tudo, e que Deus depois restaurou a sua sorte. Mas eu gostaria de ler para vocês um texto aqui no capítulo 14 de Jó, versículos de número 7 até o versículo 9. E diz assim a palavra do Senhor: porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Glória a Deus. Muito interessante isso, porque está falando de uma árvore cortada, que o seu tronco ele seca e no pó ele morre, mas ao cheiro das águas. A questão é que águas são estas, né? São as águas que jorram do trono de Deus, como lá em Ezequiel está escrito. Josué 47 fala sobre as águas que jorram ao redor do trono, e elas vão indo e dando vida por onde elas passam. Isso daí é uma analogia das águas que representam de fato a palavra de Deus, as escrituras do Evangelho, que vão descendo até o homem e vão trazendo vida por onde passa. E daí é a missão daqueles que se convertem. Ou seja, cada coração com Jesus é um missionário, né? Ele nos convocou, nos nomeou. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele escolheu a nós a fim de que nós prossigamos em dar frutos. Esse é o nosso chamado, é o nosso legado. Esta também é a nossa ordenança. Ide por todo mundo, como está lá em Marcos capítulos 16, no verso 15 em diante. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então é necessário que você creia no Evangelho e seja batizado nele. O batismo nele, na verdade, consiste, eu vou ser bem claro, no próprio Espírito de Deus. Se não houver tempo para você se batizar nas águas, mas ao receber por intermédio, esse Evangelho por intermédio do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, logo esse homem já recebe o batismo, que é o batismo com fogo, aquele batismo que João Batista declarou. Já aí, o João Batista, ele veio à frente, né? Pregando o Evangelho por ordenança divina, o Evangelho do arrependimento. O arrependimento. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. É o ponto fundamental. É a base fundamental. Não há como fugir. Não existe outra teologia, o assunto sobre Deus sem o arrependimento. Quando Deus lhe toca, quando o Espírito Santo lhe toca, você já se sente já um pecador. Você já cai como Paulo, você cai ao chão na presença do Senhor, dizendo: Senhor, é o que tu queres, né? Como, por exemplo, Isaías também, quando Deus se revela a ele, Isaías também, ele diz: ai de mim que vou perecer, porque eu vejo o trono de Deus e sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, olha aí, é fácil de você entender isso. Você entende, é muito simples, a natureza do Espírito e a natureza da carne. A natureza daquele que recebeu o Espírito de Deus, que é o Espírito de santificação, porque Deus é santo, né? Conforme os anjos, querubins em chamas, né? Ao redor do trono, eles dizem: santo, 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 por toda a eternidade, dizendo que santo é o Senhor. E o séquito, quer dizer, do Senhor, que enche todo o templo, era a multidão que vem com ele, a multidão que também virá com ele para buscar a igreja no juízo final. Há uma batalha espiritual, né, entre Gog e Magog, é uma batalha política, um assunto muito interessante, mas que estejamos todos prontos para perceber, né, o som da voz de Deus.
para estarmos atentos também a ouvir o som da trombeta de Deus quando Ele vier buscar a sua igreja, o som da trombeta do arrebatamento, né, que virá também. Então fique bem atento, porque tudo em relação à Bíblia consiste, né, tem um teor espiritual, consiste numa vida espiritual. Não é para você, não é com a lógica do homem que você vai entender, mas eu sou inteligente, eu fiz 10 faculdades, né, eu sou rico, sou bem sucedido, né, mas Jesus ele não veio como rico, não veio como alguém bem sucedido financeiramente, não veio como aquele que tinha uma sabedoria humana, muito pelo contrário, ele veio trazer uma novidade. O Evangelho é a novidade na vida do cristão. O Evangelho é a novidade do arrependimento, a novidade do perdão, a novidade do amor verdadeiro, quer dizer, o amor do respeito, o amor sincero, o amor à vida, né? Onde você se dá, você não tem de maneira nenhuma, né, o prazer em subtrair, em roubar, em tirar, em enganar, em ser corrupto, em ser corruptor dos outros, não, de maneira nenhuma. Né? E nem contaminar o seu corpo, porque o corpo do homem é templo do Espírito Santo, nem com a prostituição, nem com os vícios de bebida ou de cigarro, ou se dobrar, quer dizer, diante de outros deuses, diante de imagens, tudo isso daí está contido na Bíblia Sagrada, está contido no Evangelho. O assunto é profundo e abrange todas as coisas, abrange tudo isso da natureza humana, né? Que é aparelhado, que é acertado, que é nivelado, que pela palavra de Deus, Deus se manifesta ao homem. De onde é a sua origem? Todos nós temos a nossa origem em Deus, porque o homem é corpo, alma e espírito, e você precisa crer. Mas crer também não é tudo, você precisa ser batizado no Senhor. E ser batizado no Senhor é receber dele e guardar dele. Nos traz aquela mensagem agora, nesse momento, a parábola que Jesus prega ali em Mateus no capítulo 13. O semeador sai a semear, sementes caem à beira do caminho, as aves do céu descem e elas arrebatam aquela semente. Sementes caem no meio de pedregais, o sol, no meio do pedregal não há raiz profunda, mas ela cresce rápido, cresce com alegria, mas quando o sol vem ela não tem raiz, não tem sustentação, então ela murcha e morre. Então essa semente não trouxe salvação. As sementes à beira do caminho são pessoas também que creem, recebem fácil, né? Não há impedimento para receber, mas não tem fé o suficiente para a salvação. O que está entre pedras também não tem fé o suficiente para a salvação. Mas a semente que cai entre espinhos, os espinhos crescem com ela, quer dizer, você cresce dentro da igreja, cresce dentro do Evangelho, conhece muito, tem até intimidade com Deus, mas esses espinhos são as paixões do mundo que sufocam e essa semente não consegue dar fruto. E com o tempo, ele sai da igreja. Ele pode, de repente, conquistar títulos, ser obreiro, ser diácono, saber tudo da igreja, dar até uma aula, ser professor da escola dominical, ser professor de seminário, né, ser um pastor, né, mas no fundo, ele está preso às paixões desse mundo. Por isso você ouve tantos escândalos. É natural, é comum, porque ninguém engana Deus. Aquilo que está escondido no coração do homem, Deus conhece, o Espírito de Deus sonda todas as coisas. Então nós precisamos ter essa visão, esse entendimento. Nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Então, a questão é que Deus trata conosco dentro da nossa consciência. Deus não nos cega, Deus não nos engana, Deus é muito claro e transparente. Não existe alguém mais transparente, mais verdadeiro do que Deus. Deus, ele é um amigo que nos traz a verdade nua e patente aos nossos olhos. Ele não é enganador, mas o diabo sim, é aquele que vai ludibriar você, que vai enganar você, vai depois pisar em cima de você, te humilhar, te fazer beber, humilhar o seu corpo na prostituição, né? Há muitos demônios, você vai ver em vários segmentos religiosos, que estão abraçando em todo tipo de espírito. Deus é amor, mas acontece que Deus, ele também é um fogo consumidor, está lá em Hebreus capítulo 9, e nós precisamos crer em Jesus para a salvação da nossa alma. Você precisa pegar a sua carne e cravar na cruz do Calvário, né? Se o homem era adúltero, ele garra e pega a sua carne e crava na cruz do Calvário para não adulterar mais. Se ele é um homossexual, ele pega o seu corpo, crava a sua carne ali na cruz do Calvário para não praticar mais isso. Se a mulher, ela tem esse espírito também, né, que no espiritismo é aquele espírito do malandro, do Zé Pilintra, né, que a mulher confunde o sexo. Eu quero dizer para você, está lá em Romanos capítulo 1,
fala tudo sobre isso. Você quer ouvir a verdade de Deus? Então leia a Bíblia, creia na Bíblia, seja liberto, não importa as paixões que você sente, porque quando o demônio ele vem na pessoa, a pessoa tem prova de que ele está da sua manifestação, de que é um sentimento ardente, em que a pessoa até ferve em febre para praticar aquilo, para voltar às drogas, para ser dominado por aquele vício, seja de violência, seja de sexualidade, qualquer segmento. Porém, você pode ser liberado, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E você resiste pelo entendimento que você tem agora na palavra. E Deus é invencível. A palavra de Deus, ela é invencível. Nele você pode todas as coisas, por isso Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você quer ter um encontro com a verdade, ter um encontro com Cristo. Você é uma pessoa infeliz e amargurada, tem um encontro com Cristo. Você vai passar a ser uma pessoa feliz. Porque mesmo num barco cheio de turbulência, quando o vento sopra, né, a maré quer quebrar o barco ao meio, Jesus está no barco, não tema. Por isso Jesus falou para os seus discípulos: por que temeis, homens de pouca fé? Então você precisa ter mais fé, sabendo, tendo convicção que você é mais que vencedor por aquele que te fortalece. Deus lhe dará força. Deus lhe dará força. Continue combatendo, não pare de lutar. Deus nos chamou, por isso que está em Efésios, eu guardo muito essa mensagem de Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante, que diz o seguinte, né? Revestido de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo tudo, ficar firmes, tendo revestido o vosso corpo com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, o escudo da fé, né? Calçado os pés na preparação do evangelho, da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o cinturão da justiça. Então você pratica tudo isso em nome do Senhor e pelo Senhor, não é por você. O homem em si não tem capacidade para isso, mas as armaduras de Deus, elas provêm do trono de Deus para todo servo de Deus. Se ele te equipa desta maneira, é para uma batalha espiritual, não é para uma batalha física, material, que você vê. Todo homem levanta de manhã, o sol brilha para todos, mas para os salvos existe as armaduras do Espírito, para que consistem com o efeito que traz, com o efeito de salvar o homem, de garantir o homem resistência espiritual, para ele ser um vencedor em Cristo, para ele resistir toda a sorte de pecado e vencê-los para a glória de Deus e ser um salvo e ter o seu nome escrito no livro da vida. Nós somos salvos pela graça, mas isso não provém de nós, vem de Deus. Mas o que o salvo faz? Ele pratica o bem. O que o salvo faz? Ele é um defensor da verdade. O que o salvo faz? É um defensor da misericórdia, do amor, do perdão, do evangelho. Ele resiste firme aos embates da vida. Está escrito lá em João, no capítulo 16, verso 32, Jesus dizendo: no mundo vós tereis aflições. Que aflições são essas? Que aflições são provações que sobrevirão ao cristão. E o cristão precisa de quê? Das armaduras de Deus. Nós somos salvos pela graça, mas as armaduras de Deus existem. Então precisamos tomar posse dela. Não podemos vacilar nisso, duvidar, ter dúvida. Não, as armaduras de Deus estão ali. Efésios capítulo 6, revestidos de toda a armadura de Deus para estar firmes no dia mau. Quando ele vier, você está preparado, está revestido. E mais ainda, eu sempre digo isso, que é um remédio para aquele que tem um problema qualquer de ordem espiritual, de angústia. E eu garanto para você, leia lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, o fruto do Espírito. Quer dizer, ao mesmo tempo que Deus em Efésios, ele te reveste com armaduras para você resistir às setas inflamadas do adversário. Leia lá, muitos têm Bíblia, nesse momento você pode ir lá conferir, Efésios capítulo 6, para resistir os dados inflamados do maligno. Você está revestido com o escudo da fé, com o qual apagais todo o dardo inflamado do adversário. A espada do Espírito é você usá-la, né, para você dar resposta quando vierem aquelas perguntas cabulosas do diabo, aquelas dúvidas, quando ele vem soprar no seu ouvido uma mensagem satânica, diabólica, conforme Jezabel colocou ali no ouvido de Elias. Ele ficou desesperado, vazou correndo, entrou em profunda depressão, e Deus foi, alimentou, cuidou, depois trouxe Elias de volta. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, tome posse da palavra de Deus, para que você seja um vencedor. Primeiro, não importa a tribulação, no mundo tereis aflições, mas nós somos mais que vencedores por aquele que nos fortalece. E enchei-vos do Espírito de Deus, se alimente do fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, bondade, alegria. Isso é fruto do Espírito. Gozo, né? Gozo, bondade, mansidão, temperança, longanimidade. Perdoe, aguenta aquela pisada no pé, aguenta aquela palavra ofensiva, ame, perdoe, clame a Deus para você resistir e seja mais do que vencedor em Cristo, seja um salvo em Cristo Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, Ele é o Rei dos Reis.
Eu te amei, porque me amaste assim. Nós nos amamos sim, por teu querer. Sou, Senhor, feliz por teu amor. Ó Jesus, Salvador, Redentor, és meu mestre e meu rei. Aleluia, glória ao Rei. Aleluia, Jesus é meu Rei. Com amor me salvou, me remiu, escreveu meu nome na vida. Jesus é Rei. Mesmo assim, vou te amando sim. O teu escravo sou, és meu Senhor. Aposta-te na tua herança, ó Deus. Em tuas mãos entreguei minha vida. Aleluia, dou ao Rei. Aleluia, Jesus é meu Rei. Com amor me salvou, me remiu, me escreveu meu nome na vida. Jesus é Rei. Aposta-te na tua herança, ó Deus. Em tuas mãos entreguei minha vida, eu ser meu viver. Aleluia, dou ao Rei. Aleluia, Jesus é o meu Rei. Com amor me salvou, me remiu e escreveu meu nome na vida. Jesus é Rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, a Drogaria Mais Maricá também é parceira da TV Missão Cidades. Vem! Drogaria Mais Maricá. Aqui você encontra os melhores preços, atendimento, variedade e também fazemos entregas em domicílio. Estamos localizados na rua Luiz Fernando dos Santos Caetano, em frente à garagem da aviação Nossa Senhora do Amparo. Atendemos no telefone e WhatsApp 988240661 e 998756554. Drogaria Mais Maricá. Drogaria Mais Maricá. Mais qualidade de vida você encontra aqui. Alô, você do Rio de Janeiro, vai dar uma festa? Vai fazer um evento? Agora me responda uma coisa, e se no dia da sua festa começar a chover? E naqueles dias que o sol tá de rachar, vai deixar os seus convidados no sol? Claro que não, né? Nós da WG Tendas estamos aqui para resolver esse problema. E agora com força total, com a parceria da TV Missão Cidades. Esquece! Não vai deixar as questões climáticas atrapalhar ou criar um climão no seu evento, né? A nossa missão é levar qualidade e
conforto para o seu evento, seja ele evento corporativo, feiras, aniversários, casamentos. Aí você me pergunta: Antônio, eu vou fazer uma festa simples, somente para a nossa família, poucos amigos, você consegue nos atender? Claro que sim. Acesse já o nosso site e faça agora o seu orçamento. Eu tenho certeza que nós temos a melhor solução para você. Fiquem na paz. Quero aqui já agradecer o Fabinho, esse homem de Deus abençoado, está aqui comigo nesse momento. Deus abençoe a ele, sua família, esposa e filha, né? Que Deus abençoe o apóstolo Austin, sua família e sua casa, né? Ele, o homem responsável pela TV Missão Cidades, homem de Deus, todos aqueles participantes de todos os programas, que o Espírito Santo de Deus venha sobre ele, cada vez ungindo mais, que rompam, né, muitas barreiras espirituais em nome de Jesus, já romperam, já foram rompidas agora nesse momento, pelo poder da fé em nome de Jesus, né, pelo poder da palavra de Deus, né, e muitos e milhares de vidas estão ouvindo o evangelho da libertação, e não há demônio que possa impedir, né, o poder do evangelho de Cristo, porque na cruz ele pagou um alto preço para redimir a todo aquele que crê, para que receba e tenha o seu nome escrito no livro da vida, para a glória de Deus. Quero também agradecer ao pastor Júnior, meu pastor amado, essa sala gloriosa, abençoada, né, Fabinho? Que é uma bênção para a glória de Deus. Muito obrigado. Se vocês quiserem enviar mensagem para nós, estamos prontos a ouvir, para orar e para, com todo respeito, né, respondê-los com amor e com carinho. Deus os abençoe e até o próximo programa, querendo Deus. Forte abraço, em nome de Jesus.